Bom dia, sexto ano. Hoje é dia 22, quarta-feira. Vamos continuar com a nossa revisão. Vamos começar aí a fazer a revisão da unidade 4, pessoal. A prova de vocês é a unidade 3 e 4. Fizemos a revisão da 3, vamos fazer a da unidade 4, página 348, tá? Então, pessoal, nessa unidade 4 aí, ele está falando sobre o ciclo da água, né? Como que acontece esse ciclo, né? Desde a parte onde há evaporação de rios, mares e tal, até a formação de nuvens, voltar como chuva. Então, nós vamos ver aí algumas mudanças de estado físico da água, tá? Durante esse ciclo hidrológico, o ciclo da água, a gente tem as mudanças de estado físico. Então, nós vamos ver lá. Vamos só ler aqui esse primeiro parágrafo aqui que ele diz. A água está constantemente mudando de estado físico graças às variações da temperatura e da pressão. Ao compreender essas mudanças, você vai entender como ocorrem alguns fenômenos naturais, entre eles a formação das nuvens, do orvalho e da geada. Mudanças de estados físicos da água. As mudanças de estado físico que ocorrem com a água são fusão, solidificação, vaporização, condensação e sublimação. Então, pessoal, nós vamos começar a ver aí o ponto de fusão. Quando eu falo ponto de fusão, pessoal, aqui nós estamos vendo o ponto de fusão da água, mas todas as substâncias têm o seu ponto de fusão, tá? Quando vocês começarem a ver quando tiver lá a introdução de química lá no nono ano, e vocês conhecerem a tabela periódica, vocês vão verificar que cada elemento, cada símbolo lá que tem, cada quadradinho da tabela periódica, tem o símbolo de um elemento e ele consta ali, o ponto de fusão, tá? Ou seja, o ponto de fusão é aquele ponto é aquela temperatura em que a substância no estado sólido, ela passa a ser líquida, tá? Todas as substâncias têm seu ponto de fusão. Vou dar um exemplo para vocês. Ferro. Poxa, mas ponto de fusão do ferro deve ser alto, realmente. É altíssimo, é 2.600 e alguns graus Celsius, para você conseguir começar a derreter o ferro, né? Então, o ferro que é retirado lá da indústria tal, lá, quando ele chega na indústria, né? Tira-se lá do minério de ferro, tira-se o ferro lá, leva para a indústria. E nessa indústria, ele é submetido a uma temperatura até ele chegar ao ponto de fusão dele. Ou seja, o ponto em que ele vai do estado sólido para o estado líquido. E aí que vai ser feito todos esses objetos que nós temos de ferro, né? E não pensem vocês que a pessoa vai pegar o ferro lá duro lá e contornar ele, fazer dele uma cadeira, sei lá o quê. Para isso ele tem que passar pelo ponto de fusão. Então, toda e qualquer substância tem um ponto de fusão. Então, o que vocês têm que entender? O ponto de fusão é quando... Aqui nós vamos falar somente do ponto de fusão da água, tá? O ponto de fusão é quando a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Aquele momento em que ela passa do sólido para o líquido é o ponto de fusão dela, tá? Então, nós vamos ver aqui o ponto de fusão da água. Então, ele está dizendo lá, ó, fusão é a passagem de uma substância do estado sólido para o estado líquido. E ela acontece quando há aumento de temperatura, fazendo com que a substância absorva calor do ambiente. A temperatura em que acontece a fusão é chamada de ponto de fusão. O ponto de fusão da água, pessoal, é zero, tá? Zero. É quando a água, ela passa
do estado sólido para o estado líquido, certo? 0, tá? Quando você, ele dá um exemplo típico aqui, pessoal, é do gelo, tá? Ele diz lá, ó, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius e o gelo tem temperaturas inferiores a 0 graus Celsius. Assim, se o gelo ficar exposto ao aumento de temperatura, ou seja, em um ambiente com temperatura de 0 graus ou mais, ele absorverá calor e começará a descongelar. Então, no momento que ele começa a descongelar, é o ponto de fusão dele, ele está a 0 graus. Então, quando você tira lá da geladeira a forminha lá com gelo, você deixa lá em cima da pia, o que vai acontecer? Ela vai absorvendo o calor do ambiente e vai derretendo. Quando inicia o derretimento do gelo, está a 0 graus. E ele permanece 0 graus, a água permanece 0 graus, até que se derreta todinho o gelo. Ele até deu um exemplo aí, ó. Fusão do gelo. Tem 5 potes aí, ó. 5 copos, vamos supor, com gelo. Aí o primeiro ali tá cheio de gelo, tem várias pedras de gelo aí. Tá lá, vamos supor, em cima da pia da sua casa. Se você pegar um termômetro e for olhar, ele vai marcar 0 graus. Aí derreteu, no segundo, derreteu algumas pedrinhas, mas ele permanece 0 graus. No terceiro, já derreteu mais algumas pedrinhas. Vocês vão vendo aí que vai aumentando a quantidade de água do copo, né? Vai derretendo o gelo, vai aumentando a água, né? Mas ele continua 0 graus. No quarto copo ali, tem muito mais água do que gelo, mas ele continua 0 graus. No último, derreteu todinho. Quando terminou de derreter, a água ainda vai estar a 0 graus, tá? Então, ele diz lá, ó, as imagens a seguir mostram a sequência do descongelamento, fusão do gelo quando retirado do freezer e colocado em temperatura ambiente. Observe que os cubos de gelo permanecem a 0 graus até que derretam totalmente. Só depois disso, a temperatura da água resultante do descongelamento começa a se elevar. Então, o ponto de fusão da água é 0 graus, certo? Ponto de fusão da água é 0 graus, tá? Ah, mas não vai passar disso? Não. É quando ele começa a derreter. Derreteu tudo. Pode colocar o termômetro lá que tá 0 graus, tá? Isso quando a água está em condições normais de pressão atmosférica, tá? Ou seja, ao nível do mar. Tudo que a gente fala em relação à água, pessoal, nós estamos falando ao nível do mar, certo? Ao nível do mar, tá? Sempre lembrar disso. Durante todo o processo de fusão, a temperatura da substância ela não muda, ela permanece a mesma, até encerrar todo o processo. Então, a primeira mudança de estado físico aí da água é a fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, tá? O ponto de fusão da água é 0 graus. Vou pedir isso em prova. Página 350. Solidificação. Contrário, né, pessoal? Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido, né? E aí você tem o ponto de solidificação. Isso acontece com diminuição da temperatura, né? A substância perde calor para o meio ambiente, tá? Então,
Olha lá, ele está dizendo lá, pessoal, a temperatura em que ocorre solidificação é chamada de ponto de solidificação. O ponto de solidificação da água é 0 graus. Ou seja, se você pegar, veja bem, quando você pegou a forminha lá com o gelo, tá lá, formadinho, tá no sólido, você pegou ele, colocou ali em cima da pia, ele vai começando a absorver, né, o calor do ambiente, ele vai derretendo. Quando ele começa a derreter, até ele derreter todo, ele está a 0 graus. É o ponto de fusão da água. A solidificação também é 0 graus, a solidificação da água. Quando você pega a água no estado líquido, coloca na forminha, leva lá para o congelador. Quando ela chegar a 0 graus, ela congela. Ela passou para o estado sólido, 0 graus. Ah, mas aí se eu deixar lá no congelador por mais tempo, vai ficar menos 0 graus, menos 1 grau, menos 2 graus. Não, ela permanece 0 graus. Então, o ponto de fusão da água é 0 graus, mas o ponto de solidificação da água também é 0 graus. Assim como o gelo vai derreter quando atinge 0 graus, a água vai congelar quando tem 0 graus, certo? E ele é permanente, tá? Permanente. Isso daí é mais uma mudança. Vamos ver aí o que ele está falando. A temperatura em que ocorre solidificação é chamada de ponto de solidificação. O ponto de solidificação da água é 0 graus Celsius. Assim, quando colocamos a água líquida no freezer, ela vai congelar a partir de 0 graus. Em geral, o volume dos líquidos diminui quando eles são congelados, mas com a água é diferente, pois seu volume aumenta. Isso acontece porque no estado sólido, as moléculas que contêm água se agrupam na forma de anéis, deixando espaço entre eles. Então, pessoal, está explicado por que quando você coloca uma garrafinha de água lá no congelador, uma garrafinha de água lá, o que acontece? Quando ela chega a 0 graus, ela congelou, ela precisa de mais espaço, certo? E aí, ao contrário dos outros líquidos, porque outros líquidos diminuem com a diminuição da temperatura, a água não. A água aumenta de volume. E aí, essa garrafinha racha, né? A garrafinha racha. Se você não encher essa garrafa totalmente, vamos supor que uma garrafa, você enche até na tampa dela, tampou e coloca lá, tá? Uma outra você deixa um espaço, tá? Não enche totalmente. Essa que você encheu até na tampa, ela vai abrir, tá? Vai quebrar, ela vai abrir, ela vai rachar, tá? Por quê? Porque as moléculas vão se expandir, não vai ter espaço. Essa outra já não vai rachar, porque você deixou o espaço, tá? Suficiente para que haja essa expansão. Mas se a garrafa estiver cheia, com certeza ela vai estourar lá dentro do seu freezer, tá? Então, solidificação é a passagem, né, do estado líquido para o estado sólido. O nome já diz, né? Solidificação, se tornar sólido. Então, do líquido para o sólido, esse processo é chamado de solidificação. Vamos ver aí um outro processo, vaporização. Vaporização é a passagem de uma substância do estado líquido para o estado gasoso. Ela pode ocorrer a qualquer temperatura, porém é intensificada quando a temperatura aumenta e a substância absorve calor. Quanto maior for a temperatura, maior será o calor absorvido e mais rápido será a vaporização. Com a água, a vaporização pode ocorrer de 3 maneiras: por evaporação, ebulição ou calefação. Então, veja bem.
Evaporação é só uma forma de vaporização, tá? Então, essa vaporização, ela pode ser evaporação, ebulição ou calefação, tá? Evaporação, pessoal, é assim, bem simples, né? É o processo mais simples que tem de evaporação. E ele deu um exemplo bem típico aí, que quando você coloca a roupa no varal, o que acontece, tá? Vamos esquecer, essa máquina faz tudo que já a roupa já sai praticamente seca. Vamos supor que você lavou de maneira normal. Só deu uma torcida ali na mão e colocou a roupa no varal. O que vai acontecer? Ela vai estar bem encharcada com água. Vai ter bastante água, tá? Essa água, com o sol, ela vai evaporar. E aí a roupa fica seca, certo? Então, esse processo de evaporação, ele é lento, mas é um processo natural, tá? É um processo que ocorre naturalmente. Só que ele é lento, tá? Depende também, mas de qualquer forma é lento. Depende do sol, depende, mas ele é lento. Depende da fonte de calor, né? Mas mesmo assim, a evaporação é lenta, tá? Nós estamos falando aqui da água, tá, pessoal? Da água. Como eu disse para vocês, existem substâncias, né? Assim como tem substâncias que tem ponto de fusão, tem substâncias que também evaporam, né? A gente chama de substâncias voláteis, tipo acetona, o álcool líquido, que mais? A gasolina, ela evapora. Que mais que evapora? Acetona, né? Já falei, gasolina, perfume, evapora. São substâncias voláteis. Então, são substâncias que evaporam naturalmente, tá? Então, mas o processo mais simples de evaporação é a roupa no varal mesmo. Evapora de forma natural, mas ela é lenta. Assim como essas outras substâncias que eu citei para vocês. Mas aqui o importante para a gente é a água. Essas outras substâncias, vocês vão aprender quando vocês estiverem lá no 9º ano, que vocês vão começar a ver volatilidade, ou seja, o fato da substância evaporar, tá? Então vamos ver o que ele está dizendo aí, ó. A evaporação é um tipo de vaporização lenta e natural. Ela acontece, por exemplo, com a roupa molhada que seca naturalmente no varal. Na natureza, a evaporação ocorre na superfície de lagos, rios, mares, etc. A alta temperatura e o vento aumentam a taxa de evaporação. Quanto maior for a superfície exposta, mais rápida será a evaporação. Tá? Então, nós sabemos, né, que rios, mares, lagos, oceano, evapora, né? E é essa evaporação que vai formar as nuvens, tá? Um outro processo aí, ebulição. Então, o processo de vaporização chamado ebulição, ele é mais rápido do que a evaporação, tá? Durante essa ebulição, as moléculas de água elas se agitam, né? Se movimentam mais, tá? Por quê? Porque a água está sendo aquecida, certo? A água ferve, pessoal, a 100 graus, ou seja, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, ao nível do mar, onde não tem altitude alguma, está lá, ao nível do mar, 100 graus, tá? A 100 graus. Então, veja bem, se você colocar uma vasilha lá com água, colocar lá no fogo, deixa lá. A hora que ela começa a borbulhar, se você puder, se a gente colocasse um termômetro ali, você ia verificar o termômetro, estaria marcando 100 graus Celsius, tá?
Ah, mas então eu vou deixar ela mais tempo lá, porque aí vai aumentar a temperatura. Não aumenta a temperatura. Chegou a 100 graus? Chegou a 100 graus, acabou, pessoal. Não vai aumentar. O ponto de ebulição é 100 graus. Você pode deixar lá, ela vai secar ali, mas a temperatura vai continuar 100 graus, tá? 100 graus. Não adianta você... ela vai manter, ela vai ficar fervendo ali, borbulhando. Ela mantém esses 100 graus. Eu costumo dizer que o ponto de ebulição das substâncias é uma maneira muito boa da gente economizar gás. Porque tem gente que coloca uma água lá para ferver, vou cozinhar batata. Não tá lá na pressão, tá numa vasilha qualquer lá. Aí começa a borbulhar lá, chegou a 100 graus. E tá lá no fogo hiper alto. Não, vai cozinhar mais rápido. Não vai, pessoal. Chegou a 100 graus, chegou a 100 graus. Pode ir lá baixar o fogo, porque você vai diminuir o seu gasto com o gás e a temperatura vai ficar a mesma. Se tivesse que demorar 10 minutos com o fogo alto, vai demorar 10 minutos com o fogo baixo. Não vai mudar. Então, você só vai economizar gás dessa forma, tá? Então, é bom a gente saber dessas coisinhas que às vezes ajuda a gente em casa, né? Então, a água, o ponto de ebulição da água é 100 graus. Não vai passar disso. Não adianta você aumentar a chama do fogão, não adianta você querer deixar lá por mais tempo. Não vai passar de 100 graus. É 100 graus, tá? Muda. Essa temperatura de ebulição da água muda. Como? De acordo com o nível do mar. Sempre que a gente fala em ponto de ebulição, em ponto de fusão, tudo que a gente fala em relação à água, nós estamos falando ao nível do mar. Ele colocou um esquemazinho aí, ó, aonde ele está dizendo lá, ó, o exemplo de 3 cidades, né? Campos do Jordão, São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo não é uma cidade litorânea, mas tem o litoral, né? Tá? Cidade com mar ali mais próximo de São Paulo é Santos, que dá o quê? 70 quilômetros de São Paulo. Mas tá ali, tá próximo, tá? Mas ela está... Nós estamos falando da cidade de São Paulo. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro já é localizado ao nível do mar. É uma cidade litorânea ao nível do mar. Então, é claro que esse ponto de ebulição da água vai variar entre essas 3 cidades. Campos do Jordão. Olha a altitude, 1.628 metros. Então, está a 1.628 metros acima do nível do mar. Portanto, ali a água vai ferver com 95 graus Celsius. Quando chegar a 95 graus Celsius, ela ferve, tá? Em São Paulo, a altitude está a 760 metros, ou seja, 760 metros. Então, não está tão alto quanto Campos do Jordão, mas também não está ao nível do mar. Então, aí o que vai acontecer? Em São Paulo, quando a água chegar a 97 graus, ela vai ferver, certo? Lá no Rio de Janeiro, como está ao nível do mar, ela tem que chegar a 100 graus Celsius para ela chegar ao seu ponto de ebulição, quando ela vai ferver, tá? Então, veja bem, aonde que o cozimento das coisas fica mais fácil, né? Olha lá, ó, você tem que cozinhar, você tem que ferver uma água. Lá em Campos do Jordão, quando a água chegar a 95 graus, você já ferveu. Ela já começou a ferver. Lá em São Paulo, quando ela chegar a 97 graus, já ferveu. E lá no Rio de Janeiro, quando ela chegar a 100 graus. Então, dessas 3 cidades, a que mais vai demorar para a água ferver é o Rio de Janeiro.
vai demorar mais para chegar a 100 graus, tá? Em termos de tempo, tá, pessoal? Tempo, né? Certo? Então, o que vocês têm que gravar é o ponto de ebulição da água, que é 100 graus. E a partir do momento que ela atingiu 100 graus, não muda, ela permanece 100 graus. Um outro tipo aí, pessoal, de vaporização é a calefação. Olha o que ele está dizendo ali. A calefação é a vaporização quando muito intensa, rápida e imediata. Ela ocorre quando uma pequena quantidade de líquido entra em contato com uma superfície muito mais quente e a temperatura de ebulição, acima de 100 graus no caso da água, como um pingo de água que cai sobre uma chapa superaquecida. Então, é a passagem rápida, pessoal. Isso acontece rápido. Se você tiver uma chapa, alguma coisa que ela tá muito quente, tá mais de 100 graus, se você deixar cair ali uma gota de água, vai ver, na hora ela seca. É rápido, né? Isso chama-se calefação, tá, pessoal? Então, é mais uma... A calefação é uma vaporização muito intensa, rápida e acontece de imediato. Tipo, ponto de ebulição você tem que ficar esperando. Ponto de fusão também você tem que ficar esperando para que ele aconteça. Evaporação também. E a calefação não, ela acontece com muita intensidade e imediato. Se a chapa tem uma chapa quente ali, se você deixar cair ali uma gota de água, na hora você já vai ouvir, pronto, já rapidinho secou também, né? Então, ela é a calefação, é a vaporização rápida e intensa, tá? Acontece imediatamente, certo, pessoal? Aí, nós vamos ver, sim, na página 352 tem um esquema aí, ó, da calefação da água em uma chapa quente. Tá ali o esquemazinho ali, tá? Nós vamos ver ali outras mudanças de estado físico da água, pessoal. Mas só que vai ser na próxima aula, tá? Aí na próxima aula nós vamos ver essas outras mudanças de estado físico aí. Condensação, sublimação, vamos ver isso daí depois, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula. Beijo a todos.